Fala concurseiro aqui do canal do professor Arnaldo Vieira e do canal do Doutor Concursos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Espero que todos estejam muito bem. Começando mais um vídeo de atualidades. Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque a gente tem bastante coisa. Semana passada parece que não, mas aconteceu bastante coisa, tá? Então deixa eu já adiantando para vocês aqui, começando o vídeo, já pedindo, logicamente, a participação de vocês, que é muito importantíssima para nós, deixando o joinha, se inscrevendo nos canais, tanto aqui do canal do professor Arnaldo Vieira, quanto da Doutor Concursos, tá? E, obviamente, se puder compartilhar, escrever para nós o que vocês estão achando das aulas, colocar seus comentários, é importantíssimo para nós essa interação, tá legal? Vamos para o âmbito nacional dessa semana, meio que terminando, graças a Deus, terminando o ciclo de sofrimento no estado do Amapá com a queda da energia que houve. No dia 3 de novembro, depois de 22 dias, a energia restabelecida em todo o estado. Essa questão a gente trabalhou já na semana passada, já dizendo para vocês, já colocando algumas informações para vocês saberem. Aí, na semana passada, nós tivemos a retomada de 100% da energia no estado. Tem até um videozinho do G1 que é importantíssimo que vocês mais ou menos saibam, porque eles explicam, bem de forma didática, os 8 pontos que a gente precisa meio que ressaltar nessa questão lá do que houve. Primeiro, que houve um incêndio na subestação elétrica. Essa subestação elétrica descobriu-se que era a única que fornecia energia para grande parte do estado. Foram 13 fornecimento de 13 das 16 cidades do estado ficaram sem energia total, muitas pessoas afetadas, 89% da população do estado afetado. Isso inclusive levou a consequências por conta das eleições que estavam marcadas para o dia 15 e automaticamente prejudicaram, além da questão do comércio, as questões de segurança que chegaram a ser cogitadas, manifestações de pessoas. Veja, todo o estado ficou vitimizado por conta disso, e aí a alternativa foi um rodízio de energia, porque na verdade alguns setores poderiam de tempos em tempos estar abastecidos, outros não. A população de algumas cidades também foi abastecida e outros não, porque na tentativa do Ministério de Minas e Energia para tentar solucionar o problema, vários entraves burocráticos pioraram a situação, para falar a verdade. E aí o rodízio aconteceu, claro que os protestos vieram de forma natural, a população que já estava fragilizada por conta da falta de energia, e principalmente por causa da falta de segurança, porque à noite o calor insuportável, pessoas na rua, geraram várias manifestações, ou seja, um problema atrás do outro. As eleições foram adiadas, houve exatamente as eleições, houveram eleições em algumas cidades onde dava para acontecer, mas o TRE suspendeu o processo eleitoral lá, que só foi acontecer agora recentemente, o primeiro turno das eleições lá, ou seja, prejudicou todo mundo. Houve uma tentativa, né, uma retomada, mais ou menos ainda questionável, né, porque houve a subestação, depois colocaram outra subestação, aí vem uma ordem judicial para desqualificar toda a diretoria da ANEEL, enfim. Houve o transporte dos transformadores, dos geradores. Um transformador chegou na madrugada só do dia 18 e até ser colocado, imposto para funcionar, exato. Eles não tinham uma noção exata do que fosse acontecer. Quando a coisa começou a ficar normalizada, novo apagão no estado. Só que esse novo apagão no estado foi temporário, assim, né? Na noite do dia 17, na terça-feira, que também levou algumas pessoas a novamente perderem alguns alimentos, perderem os produtos hospitalares. A principal preocupação ali também estava na questão hospitalar, pessoas doentes de Covid, tudo sendo funcionado à base de gerador, enfim. Houve a desculpa de que era um desligamento temporário, porque iam desligar um gerador temporário e ia colocar o gerador finalizado. E por fim, a energia restabelecida, Ministério de Minas e Energia divulgando exatamente essa energia, o retorno, a retomada do serviço e dizendo que não há mais o rodízio. Enfim, toda essa novela que aconteceu mostrou a fragilidade do operador nacional do sistema diante das impossibilidades das infraestruturas energéticas do país estarem todas elas funcionando de verdade. Isso é muito importante, isso vai cair fatalmente essa questão, porque demonstra e denota como que o Brasil ainda, o interior do Brasil, ou país, os estados mais afastados dos grandes centros,
enfrentam dificuldades que a gente nem imagina. Dificuldade do transporte, as estradas são péssimas, dificuldade na energia elétrica, dificuldade do saneamento básico, enfim, várias questões que podem estar envolvidas no meio disso aí e vão estar dentro desse contexto que a gente está conversando aqui sobre esse problema energético no Amapá que pegou todo o estado aí, quase 22 dias de sofrimento, tá legal? Essa questão da fragilidade também não pode ser levada em consideração somente pela questão da energia, mas também dos sistemas de informática. Outra atualidade que foi divulgada na semana passada, nós tivemos a informação, inclusive, divulgada por vários órgãos do governo, foram quase 80 invasões digitais só na última semana, tentativas de ataque hackers a servidores de entes do governo, seja do de ministérios do governo federal, seja no Poder Judiciário, tá? No primeiro turno, houve um ataque ao sistema eleitoral, ao TSE. Depois, os processos que foram atacados no TRF1, que compreende 13 estados, mais o Distrito Federal. É um Tribunal Regional Federal da primeira área, né, que fica responsável por grande parte do fluxo de ações federais que foram atingidas. Eles só conseguiram, e os hackers, inclusive, se vangloriaram disso, conseguiram hackear 4 dos grandes bancos de dados, de mais de 40 bancos de dados, conseguiram hackear 4. Depois, o ataque ao Ministério da Saúde, com a divisão vazamento de senhas e a exposição de dados de saúde de pessoas que foram infectados, que foram diagnosticados com Covid. Enfim, uma onda de invasões. Em Portugal, um dos invasores ao ataque do TSE foi descoberto, uma operação em conjunto da Polícia Federal com a Polícia Judiciária de Portugal. Esse cara estava em prisão domiciliar e continuou fazendo atos de invasão. A tática que eles utilizam é invado o banco de dados, captura os dados, criptografo e depois peço um resgate por esses dados. É uma espécie de sequestro virtual, mas que demonstra essa fragilidade. É claro que, obviamente, os sistemas de segurança nacionais vão dizer que existem ressalvas, né? Quais dessas ressalvas? Somente as bases de dados antigas, que não tinham tanta proteção, que foram resgatadas ou que foram trancadas por esses hackeadores, por esses hackers, por esses caras que estão trabalhando com esse sequestro de dados. Que os núcleos de informação mais recentes continuam intactos, até porque existem backups que são feitos constantemente e tal. Mas o fato que fica, e isso é importante você gravar, não é algo que esteja acontecendo de forma oculta. Isso já vem acontecendo de forma sistemática. Em várias ocasiões, empresas eram atingidas, agora estão tentando atingir entidades do governo. E por que esses ataques hackers têm se demonstrado com tanta facilidade? Talvez, e aí são vários motivos. Primeiro, linhas ideológicas que podem estar dizendo que o sistema todo é frágil, precisa ser refeito. A segunda é a própria vantagem do hacker aparecer dentro do universo virtual, da Deep Web, entre outras situações, como sendo ele o responsável por fazer uma grande operação, tá? Mas enfim, isso prejudica toda uma cadeia de informações, prejudica o Poder Judiciário principalmente, prejudica os ministérios que foram atacados, enfim, todas e quaisquer entidades que foram afetadas com esses ataques hackers, acabam ficando prejudicadas e isso prejudica de toda forma o andamento de processo. Prazos foram suspensos pelo TRF, o STJ também teve ataques, suspenderam prazos, porque isso, de uma certa forma, inviabiliza o funcionamento do andamento do Poder Judiciário como um todo. É muito ruim isso tudo, mas demonstra a fragilidade do sistema de informática mundial, eu posso dizer? Não, brasileiro, nacional. Não que não existam ataques hackers em outros países, existem, mas no Brasil a frequência é muito maior, certo? Âmbito internacional, finalmente Donald Trump sinalizou e permitiu, acreditem vocês, via Twitter, olha o absurdo, que a equipe de Joe Biden também agora pudesse fazer parte da transição do governo, tá? Houve uma pessoa encarregada, a chefe da transição lá nos Estados Unidos, que é uma servidora, inclusive de carreira, meio que conseguiu burlar o sistema lá e começou a dar andamento na transição de informações. E essa transição de informações é importante para o andamento dos projetos que estão acontecendo e principalmente pela segurança nacional dos Estados Unidos. No Twitter, o Trump fez, então, corroborou com a atitude dessa funcionária, dessa chefe do setor, me fugiu o nome agora, mas que começou
a fazer a transição. Ele continua perdendo sistematicamente, semana a semana, as ações que foram impetradas na justiça norte-americana pedindo recontagem de votos, cancelamento da votação no estado, etc. Os advogados continuam ingressando com ações e ele continua perdendo as ações justamente por uma tentativa de ainda segurar e culpar, né, arranjar um culpado para o sistema eleitoral norte-americano, ainda afirmando aquele texto que é fraudulento, etc, etc. O importante é que agora o Joe Biden tem acesso às informações que são passadas no âmbito da segurança também para o Trump, são passadas para o Biden, tá? O Biden já anunciou pessoas para o governo dele, inclusive surpreendeu porque ele anunciou 2 nomes, né? Pela primeira vez, a inteligência, o serviço de inteligência norte-americano vai ser presidido, comandado por uma mulher, que é a Avril Haines, é a primeira mulher a liderar todo o sistema de inteligência norte-americano. E outra modificação, ele vai nomear o Alejandro Mayorkas, que é latino, que é cubano, inclusive, para cuidar da segurança interna e do departamento de imigração norte-americano. Lembrando que os latinos, em grande parte, ajudaram a eleger Joe Biden, apesar de que também teve uma grande população latina que apoiava o próprio Donald Trump. Mas temos que lembrar as políticas norte-americanas do Trump em relação aos latinos, não podemos esquecer, tá? Em relação à política internacional, o presidente chinês, o Xi Jinping, agradeceu, inclusive, a possibilidade de cumprimentar o Joe Biden agora como presidente. Claro que ele não é bobo, ele está vislumbrando tudo aquilo que a gente já vem conversando de várias aulas para trás, da relação meio tensa entre Estados Unidos e China, economicamente falando, tá? Mas ainda existem alguns presidentes, o presidente Bolsonaro, o presidente do México, o próprio Putin e o da Coreia do Norte ainda não reconheceram a vitória do Biden e ainda continuam, teoricamente, no em cima do muro, vamos dizer assim, não reconhecendo totalmente a vitória de Joe Biden. O importante é que a transição começou, aqui para vocês terem uma noção de como que foi, né, o andamento da mudança, né? Emily Murphy, que era a presidente, que na verdade é a chefe do setor encarregado de fazer a transição do governo, e ele agradeceu, inclusive, ele quer agradecer Emily Murphy, que é a chefe do gabinete de transição, né, pela dedicação ao país, ela está correta, tem que fazer realmente o andamento disso enquanto essas ações judiciais não acontecem. Agora veja, Trump usando mais uma vez a rede social, o Twitter, para se comunicar com a própria população, né? Para os atos presidenciais dele serem ditos através do Twitter. Cada presidente escolhe a mídia que lhe aprovém naquele momento, e o Trump opta sempre por falar pelo Twitter. Bom, mas vamos continuar então. Em compensação, na França a situação não está boa. Outra atualidade, outra questão para a gente acompanhar e para nós percebermos como que cada país vê a liberdade de expressão de uma forma diferente, né? A França tem passado por várias manifestações dentro do governo Emmanuel Macron, que foi eleito, inclusive, dentro de uma esteira de uma disputa muito acirrada entre direita ultrarradical e ele sendo de centro. Mas o ponto nevrálgico da discussão agora mais recente, se a gente pode dizer assim, foi a aprovação de uma lei que foi já lida em primeira votação na Assembleia Constituinte, na Assembleia Nacional Francesa, e vai ser colocada em votação em janeiro no Senado. Essa lei meio que estabelece o seguinte: a disseminação, ela proíbe a disseminação de imagens. Olha que coisa. É uma lei que autoriza, ou proíbe, vamos dizer assim, vamos dizer proíbe, uma lei que proíbe a disseminação de imagens das forças policiais de segurança em ação em todas as redes sociais ou de qualquer forma agindo, porque essas imagens podem colocar as forças policiais em risco para a segurança nacional e até mesmo a vida dos próprios policiais. A revolta foi generalizada. A população foi às ruas, várias entidades sindicais, os coletes amarelos que já tinham feito manifestações no ano passado, em várias outras ocasiões, dizendo que isso é cerceamento de liberdade de expressão. E mais, o artigo 24 dessa lei é mais grave, ele pune a divulgação de imagens desses agentes com intenção, aspas, de prejudicá-los, com multa, com 1 ano de prisão e multa de 45 mil euros, algo em torno aí de 280 mil reais. Para vocês verem como que as coisas lá são bem diferentes, né? O que acabou acontecendo? Tudo
começou, de uma certa forma, já vem crescendo, esse projeto já está em andamento, mas na semana passada foram divulgadas imagens de um produtor cultural sendo espancado dentro da sua própria casa, que é o Michel Zecler, que é um negro que foi espancado por 3 policiais porque estava sem máscara. Ele estava num local público sem máscara. Ele foi repreendido, ele vai até a casa, ele é retirado de dentro da casa, a câmera de segurança da casa filma isso, e essas imagens acabam culminando em todo esse protesto como um todo. Por quê? Porque poderiam, se essa lei for aprovada, essas imagens nunca poderiam ser divulgadas. Porque estamos divulgando imagens de policiais em ação. Então isso é entendido pela população francesa como sendo cerceamento total de liberdade. O Emmanuel Macron usou as redes sociais, inclusive, para, obviamente, se posicionar a favor da população, dizendo que as imagens das ação policiais eram inaceitáveis, óbvio, mas pediu agilidade do governo para encontrar algum tipo de caminho de forma a que atenda tanto a questão da segurança dos agentes policiais, quanto não perca a liberdade de expressão que os franceses tanto prezam. Olha como que a gente está diante de mudanças um pouco dos paradigmas, porque as pessoas hoje filmam as ações policiais. A maioria dos manifestantes eram jovens e estavam filmando com celulares e automaticamente exigindo, fazendo valer um direito que eles entendem como sendo um direito de liberdade de expressão. Se eles filmarem uma atrocidade, divulgarem isso, aquilo deveria ser combatido. Claro que, guardadas as devidas proporções, se isso acontecesse no Brasil, a situação poderia ser exatamente bem diferente. Como que nós, hoje, não temos acesso a muitas das informações, justamente através de pessoas que filmaram o caso, o João Alberto, recentemente, aquele negro que foi espancado e estrangulado no Carrefour, não teriam sido divulgadas em público, por conta da utilização das imagens de celular. Olha só como que essas questões todas vão estar vinculadas em uma atualidade bem fresquinha para a gente prestar atenção e saber encontrar um paralelo aí entre o que acontece no Brasil e fora dele. Importante você saber disso, importante você estar antenado. A última notícia internacional para os torcedores de futebol, né? Essa aqui são imagens dos protestos na França, como que eles inclusive se manifestam, as manifestações inclusive levaram a vários tumultos em praça pública, enfim, problemas gerados por conta de uma suposta perda de liberdade, perda de direitos civis que os franceses não admitem jamais. Vamos então para, infelizmente, a morte de Diego Armando Maradona, considerado o maior jogador de futebol da Argentina. Ele morreu na semana passada, aos 60 anos de idade, teve várias complicações de saúde, há um mês e pouco atrás, teve que fazer uma cirurgia no cérebro, estava já com um pouco de saúde debilitada, estava com abstinência de álcool, mas o Maradona é inegavelmente uma personalidade do esporte, além dessa questão de ser um grande futebolista, um grande jogador de futebol, como atleta e dentro da sua geração, como ele foi importante para o povo argentino, até para a autoestima do povo argentino. É responsável por um dos gols mais lindos, considerado o gol mais bonito de todas as Copas, o que ele fez em 86 contra a Inglaterra, que a gente está vendo as cenas. Enfim, Maradona dentro da sua vida, ele teve essas duas facetas, né? De ser um atleta de primeira categoria, de uma força descomunal e explosão de empolgação dentro do âmbito argentino, mas as histórias pessoais dele às vezes suplantavam muitas vezes o ídolo, o herói do futebol. Teve vários problemas com o uso de drogas, abuso no uso de drogas, tem algumas passagens um pouco controversas da questão política. É claro que, independentemente de brasileiros e argentinos dizerem quem é melhor, Maradona ou Pelé, o fato é que ele era um gênio realmente do futebol e vai deixar muita gente aí na saudade de ver as imagens de como ele jogava futebol da melhor forma possível. É aquela atualidade que não é uma pergunta em si, mas é um fato que é importante você conhecer, você saber, porque de vez em quando caem essas perguntas doidas aí desses concursos, essas questões, né? Quem foi o grande futebolista argentino falecido em 2020, que deixou órfã grande parte da população argentina e etc, etc. São questões que vão acabar caindo, mas que é importante a gente acompanhar, porque além dessa questão dele ser ídolo do futebol,
era um excelente atleta e era uma personalidade controversa, ao mesmo tempo que era um excelente jogador de futebol, tinha problemas pessoais de âmbito pessoal, mas é uma outra questão. O que fica agora é a personalidade de Diego Armando Maradona e a saudade que vai deixar nos seus fãs. Tá legal? Pessoal, bem extenso, como eu disse para vocês essa semana. A gente termina o vídeo pedindo para você deixar o joinha, se inscrever nos canais, tanto o meu aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto da Doutor Concursos, compartilhar e comentar aí o que você está achando dos vídeos, tá legal? A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês. Até lá.